Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. No início do capítulo 15, nós vimos que um grupo de judeus desceram da Judéia, desceram de Jerusalém e passaram a visitar as igrejas estabelecidas entre os gentios, e passaram a afirmar: se não vos circuncidar, se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Graças a Deus pela sua palavra, e que o Santo Espírito nos abençoe nesse breve momento de meditação. É uma homenagem a Jerusalém, é uma forma de se expressar como lugar alto, lugar mais alto, né? Dizendo que os judeus haviam descido de Jerusalém e que os apóstolos, né, Paulo e Barnabé, subiram a Jerusalém. Tá? Jerusalém, na verdade, fica num lugar assim, um pouco mais abaixo até, mas é uma forma de expressar como lugar mais alto, o alto principal, né? O lugar de culto a Deus, o lugar de adoração a Deus. Toda religião tem problemas, a humanidade tem problemas, não existe instituição ou movimento, seja ele da ordem que for, que não é atingido por divergências internas. Em Jerusalém a igreja cresceu, e cresceu muito. Milhares dos judeus se converteram. E entre eles, pessoas desse partido aqui, dos fariseus. Os fariseus zelosos da lei, da tradição, eles exigiam que os não-judeus se convertessem ao judaísmo. A questão da circuncisão na Bíblia aqui, nesse ponto, não é só do ato, porque não só os judeus praticam ou praticavam a circuncisão. Vários outros povos no mundo antigo e naquela região praticavam. Atualmente eu não sei se ainda praticam. Mas a circuncisão não era prerrogativa dos judeus. Por exemplo, quando o povo esteve no Egito, o Egito se praticava a circuncisão. Os reis, a família real, as famílias sacerdotais praticavam a circuncisão. Reis e sacerdotes eram circuncidados. Daí ter sido estabelecido a circuncisão com o propósito de formar na mente, na alma, no espírito de um povo que passou mais de 200, quase 300 anos escravizado no Egito, que eles eram importantes para Deus. É uma nação real, uma nação sacerdotal. Então todo judeu homem devia ser circuncidado, tá? Não existe circuncisão feminina, tá? Não existe circuncisão para mulher. Circuncisão é no membro masculino, exclusivamente no membro masculino. Paulo e Barnabé ficaram indignados com esse grupo de homens que haviam saído de Jerusalém. O texto aqui deixa claro que eles não eram autorizados pela igreja. Eles não tinham autoridade da igreja de Jerusalém, nem dos apóstolos, para fazerem o que estavam fazendo. Estavam agindo por conta própria. Um grupo organizado que era, um grupo rigoroso que sempre foi, sempre tem aqueles que demoram um pouco mais de tempo para assimilarem a questão da liberdade que é a vida em Cristo Jesus. Não satisfeitos, eles queriam impor aos outros as mesmas restrições, o que implicaria que tornar-se judeu seria uma etapa para ser cristão, como se só o judeu pudesse ser cristão. Como só aquele que houvesse nascido no judaísmo, ou aquele que se convertesse ao judaísmo, guardasse a lei, os mandamentos lá de Moisés, poderia se tornar cristão, tá?
como se a fé em Cristo Jesus fosse uma etapa posterior ao judaísmo. Isso ofendeu os apóstolos, Paulo e Barnabé aqui, dessa missão apostólica. A igreja de Antioquia, diante da polêmica, juntou um grupo, uma equipe e mandou com Paulo e Barnabé para Jerusalém para questionarem os apóstolos sobre o que de fato fazer para que a igreja pudesse manter a comunhão. O que está em vistas aqui é a comunhão, né? Reunir-se para adorar, para cultuar, para se alimentar entre judeus e gentios e não judeus, sabendo nós que os judeus eram muito rigorosos no que diz respeito a aproximar-se de não judeus, principalmente nessa época, nesses tempos difíceis que a região da Judéia estava passando, acirrava-se, como hoje se acirra, né? Como hoje se acirra os ânimos das pessoas diante de questões como crise política, econômica, né? Principalmente a questão da economia. As pessoas perdem emprego, não têm dinheiro, as dificuldades para sustentar a família, a tendência é serem mais facilmente cooptadas pelo radicalismo. E havia um certo radicalismo entre os judeus. Chegados em Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja. Foram muito bem recebidos pela igreja apostólica. Esse que passa a ser chamado o Concílio de Jerusalém é o documento mais importante da igreja cristã. Né? É o documento principal da igreja cristã. A igreja é atestada como igreja de Cristo Jesus, sem que seja ela obrigada a submeter-se a qualquer outra autoridade ou princípio que não o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo não é a igreja do judaísmo, é a igreja de Jesus Cristo. Tá? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pelos apóstolos e presbíteros. O corpo apostólico formava um grupo à parte, que se dedicava à oração e à pregação da palavra. Os presbíteros, ou bispos, ou anciãos, é um corpo administrativo que se formou abaixo dos apóstolos com o objetivo de cuidar da igreja, né? Com o objetivo de supervisionar a vida religiosa. Praticamente todo aqui era composto por judeus. Então, nós temos uma ideia de que o modelo de sinagoga era predominante em Jerusalém. Tá? O modelo que se usava para administrar o culto era muito semelhante ao da sinagoga. Tá? Mas isso não é a questão. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, não todos os fariseus que se converteram, mas alguns, né, protestaram, levantaram uma polêmica. Os judeus, eles não têm problema nenhum com debate, com formação de grupos, ideias, né? Eles questionaram. Os apóstolos podem ser questionados. Os apóstolos sempre foram questionados. E quando confrontados, eles sempre se viram na obrigação de apresentar a resposta, principalmente porque homens de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, jamais fugiriam à responsabilidade a eles atribuídas. O que eu quero dizer é o seguinte: os apóstolos sempre foram questionados e confrontados. O que sempre se fez prevalecer não foi a vontade dos apóstolos, mas a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, os fariseus confrontam de uma forma bastante agressiva os apóstolos, afirmando, é necessário que eles se convertam, que eles sejam circuncidados e que eles obedeçam toda a lei de Moisés. Ou seja, primeiro eles devem se tornar prosélitos.
estabelecida a divergência, porque o que se busca é uma unidade. Mas para se buscar a unidade, você precisa saber onde estão as divergências, onde estão os problemas. Não é fingindo que não existem problemas que você conseguirá estabelecer a unidade da igreja ou de qualquer outra instituição ou movimento, ou seja, lá qual for o propósito. Se dúvidas existem, elas devem vir à tona para que a verdade seja estabelecida e que seja traçado um plano para que todos caminhem na mesma direção. Tá? Ninguém aqui na Escritura esconde as suas dificuldades. E os judeus tinham muitas dificuldades com os gentios. Do lado dos gentios estavam o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e esse grupo de obreiros aí que se uniu ao ministério apostólico. Diante da divergência, os apóstolos e os presbíteros se reuniram e foi convocado o primeiro concílio. Depois de um grande debate, ou seja, a discussão parecia que não teria fim. Aí toma a palavra o apóstolo Pedro, não só provavelmente o mais velho ou um dos mais velhos, mas aquele que recebeu de Jesus Cristo a incumbência de primeiro transmitir a mensagem do evangelho aos gentios. Primeiro apóstolo comissionado, muito embora o próprio Senhor, durante o seu ministério, tenha realizado contato com os gentios, sempre preferindo ele, como ele chamava, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também houve contato com os gentios. Como igreja, o apóstolo Pedro foi o primeiro. E depois desse debate, ele tomou a palavra e falou à igreja como um todo: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração pela fé. Essa afirmação do apóstolo Pedro, ela é importante hoje. Porque em alguns momentos e sob determinadas condições, algumas pessoas saem por aí dizendo que a fé não é o suficiente. Que junto com a fé você tem que fazer normalmente um sacrifício, né? Os estelionatários, hoje já se fala mais abertamente desses espertalhões aí, que se aproveitam do desespero, que se aproveitam às vezes da ganância também das pessoas, né, desavisadas, né, e prometendo mundos e fundos aí, acabam saqueando vidas, famílias, causando prejuízo e destruição. Não só na questão financeira, mas também na questão ritual. Jesus estabeleceu somente duas ordenanças. O cristianismo é uma religião simples. É uma religião voltada para a vida, é uma religião voltada para o viver. É claro que nós temos que nos reunir para adorar, para cultuar, para transmitir o conhecimento, para aprendermos, para nos ajudarmos, para sermos curados, tratados, um ajudando o outro. Isso é claro, isso é óbvio. Mas o cristianismo em si, ele só tem duas ordenanças. Jesus Cristo tem quem fale aí em vários outros, né? Chamam de sacramento. Mas Jesus estabeleceu duas ordenanças: o batismo e a ceia. São essas as cerimônias permanentes da fé cristã. O batismo e a ceia. E a vida. É na parte do viver que as pessoas acabam tendo alguma dificuldade, né? O batismo, a ceia e tudo que se estabelece em nome do culto, da adoração. E esse é o perigo. Algumas pessoas tentam colocar algo mais que a fé. Não só em termos financeiros, de ofertas e sacrifícios, mas também de práticas, de ritos e cerimônias, né? Vamos fazer tal procedimento, porque esse procedimento
foi feito por não sei quem, não sei onde e funciona. As pessoas tentam agregar um certo lixo espiritual à verdade do Evangelho de Jesus Cristo, com objetivos dos mais diversos. Nós estamos dizendo aqui que esses judeus, que esses fariseus convertidos ao cristianismo estavam querendo tumultuar ou bagunçar. Eles estavam num estágio, num estado de fé em que eles se viam ainda muito comprometido com as tradições. Compreendiam o que Cristo realizou e fez, mas tinham uma dificuldade de largarem certas tradições, se bem que aos cristãos judeus nunca foram impedidos de manter a tradição, as tradições do judaísmo. Né? O que esse documento aqui estabelece é que essas tradições não devem ser impostas aos cristãos. Pedro, muito sabiamente, guiado pelo Espírito Santo, ele estabelece um padrão. O padrão é o Espírito Santo, o padrão é a fé. A igreja, inaugurada, por assim dizer, no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo abundantemente, de maneira farta, plena, foi derramado, por assim dizer, sobre a vida de todos os apóstolos de forma indistinta. Né? Todos foram ungidos, todos foram agraciados, todos foram abençoados, todos falaram em outras línguas. A multidão de diversas nações conseguia compreender plenamente o que os apóstolos diziam, enquanto eles estavam glorificando a Deus, exaltando o nome do Todo-Poderoso Deus. E esse evento de Pentecostes, o apóstolo Pedro fala que foi reproduzido de maneira idêntica quando ele foi proclamar o evangelho aos gentios. Quando ele foi proclamar o evangelho aos gentios. O Espírito Santo desceu da mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, o mesmo fenômeno, ou seja, igualando, nivelando o Espírito Santo recebido pela fé em Cristo Jesus é o padrão de comunhão para a igreja cristã. Tá? E Pedro continua: agora, pois, por que quereis tentar a Deus colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Pela graça, favor imerecido, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Todo e qualquer mérito é declarado insuficiente para agradar a Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação não pode ser comprada. A salvação não está à venda. A salvação é um dom, ela é dada. É um dom de Deus, é dado gratuitamente. O que Deus espera é que nós rendamos as nossas vidas a Ele e passemos a viver de modo a transparecer que a Ele servimos. Aí vem os desafios da vida cristã. Mas o grande desafio do cristianismo é a vida. É o dia a dia. Né? É de segunda a sábado, por assim dizer. Se bem que o domingo hoje já foi dessacralizado, né? O domingo é praticamente um dia comum, porque a sociedade moderna, muito embora respeite outras religiões, o cristianismo não é respeitado, né? O domingo, todos podem trabalhar, e a igreja precisa se adaptar. Praticantes de outras religiões, até cristãs também, que impõem um dia específico, são preservados pela lei. A maioria cristã não é preservada. É o principal dia de folga, mas a sociedade funciona, o comércio, a indústria, nada mais para. Não é aquele dia em que tudo parava, exceto as emergências, para as pessoas terem o devido descanso, o repouso e a oportunidade de cultuarem a Deus. Mas nisso a igreja deve se adaptar.
porque a fé está voltada para a vida, para o viver. Tá? O descanso é importante, é fundamental, mas o que prevalece é sempre a fé, não necessariamente o dia da semana. Né? As igrejas podem atuar de maneira a contemplar o maior número de pessoas, não se limitando exclusivamente a um dia da semana, como foi no passado. Hoje, boa parte trabalha, está com as portas abertas praticamente de forma quase que ininterrupta. Então, este passa a ser o documento, esta passa a ser a posição autoritária da Igreja de Cristo Jesus no que diz respeito à salvação. A salvação é plenamente, absolutamente um dom de Deus. Não há absolutamente nada a acrescentar. Não há absolutamente nada. Nem cerimônia, nem ritual. A fé. É pela fé que somos salvos. É pela fé que somos agraciados. Nesse momento, o jovem Tiago, jovem líder da igreja que estava despontando, tomado de grande sabedoria, elaborou uma decisão. Então toda a assembleia ficou em silêncio com as palavras de Pedro, e Paulo e Barnabé passaram a relatar os sinais miraculosos e prodígios que, por meio deles, Deus realizara entre os gentios. O apóstolo não é só uma questão de autoridade. O apóstolo ele tem que apresentar as credenciais apostólicas. Quais são as credenciais apostólicas? O testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo na forma de sinais miraculosos e prodígios. Tá? Esse é o padrão apostólico. Esse é o padrão da pessoa referendada pelo Espírito Santo. Tristemente, a maioria dos que hoje se declaram apóstolos não tem o testemunho do Espírito Santo. Tá? Parece mais apenas um exercício de vaidade, né? O querer ser apóstolo. E Tiago, então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Paulo e Barnabé relatando, né, o testemunho apostólico, o testemunho do Espírito Santo, no que diz respeito ao ministério deles entre os não-judeus. E quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e estabeleceu o parecer. Irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas. Aí ele cita aqui, se eu não me engano, é Amós que ele tá citando aqui. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas realizações desde os tempos antigos. E estabelece que não se deve de maneira nenhuma constranger os cristãos gentios, né, que estavam se convertendo a Deus em Cristo Jesus. Não deveriam ser constrangidos a adotarem o judaísmo primeiro como religião para somente depois se tornarem cristãos. E diz Tiago, todavia devemos escrever para que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E ele declara, porque desde tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Fica estabelecida uma distinção, tá, no que diz respeito aos cristãos, principalmente aos gentios. Não há necessidade de submissão a um ordenamento da legislação, da complexa legislação
judaica e estabelece condições mínimas para a comunhão, como a comunhão. Não é mais a questão do que é importante para a salvação, tá? O debate teve início quando os fariseus, alguns dos fariseus, começaram a exigir a circuncisão como garantia de salvação. A reunião é concluída de que nada precisa ser acrescentado à fé no que diz respeito à salvação, mas estabelece regras para que se possa manter a comunhão entre os cristãos, os judeus e os não-judeus. Aqui são regras de vida comum, tá? As relações sexuais ilícitas aqui, porque contra os gentios pesava acusações de imoralidade, principalmente porque no mundo gentílico, durante muito tempo e até aqueles dias ainda havia a prática da prostituição sexual, homens e mulheres, escravos dos templos, né, pertencente aos templos pagãos, se prostituíam, se prostituíam. A prostituição, em alguns lugares, em muitos lugares, tinha uma proteção, um status de religião de culto. E esses escravos eram serviçais dessas práticas sexuais. Tá? É forma de arrecadar e manter o povo lá. E isso faz com que o Tiago, né, e toda a igreja de Jerusalém ordene para os cristãos se afastarem da imoralidade sexual, dos alimentos sacrificados aos ídolos, porque a alimentação era um aspecto das práticas que levavam às perversões sexuais. Tá? Então, você condena toda a cadeia. Ah, mas ficar só até a hora do café pode? Não, não pode, não. Se você quer evitar o extremo, você evita também o início. Então, condena todo o processo. As refeições eram uma etapa, né? E depois a promiscuidade. Então, condena toda a cadeia. E a carne de animais sufocados, ou seja, animais que haviam sido só estrangulados, que o sangue não havia sido derramado, né? E alimentos feitos com o sangue do próprio animal. Dito isso, fica assim estabelecidas as condições mínimas para que a igreja tivesse plena comunhão. Isso deu certo? Deu certo. Por algum tempo. Por algum tempo deu certo. Depois os ânimos foram se acirrando de novo e os próprios apóstolos tiveram outros debates, outras dificuldades. E até hoje, infelizmente hoje, de vez em quando eu acompanho alguma coisa na internet, né? E eu achei curioso, já faz um bom tempo, por isso eu passei a estudar também. Há um grupo, já tem algum tempo isso, mas agora não cessa, né? As pessoas parecem que nunca estão satisfeitos. Há um grupo de pessoas muito preocupadas com a palavra de Deus, mas não é que eles estão preocupados em viver ou em obedecer. É como que buscando um efeito mágico, como que se aprender o hebraico. É quase que impossível você restaurar plenamente as pronúncias de milhares de anos atrás. O hebraico permaneceu inalterado durante muito tempo, principalmente porque ele foi preservado na forma de literatura, a língua quase que não foi mais usada, então o idioma ficou parado no tempo, só depois do restabelecimento da nação de Israel é que eles retomaram o hebraico de uma forma plena como língua nacional, e hoje ela se tornou também uma língua dinâmica, muito dinâmica. Mas algumas pessoas acreditam que se aprenderem o hebraico antigo ou o aramaico dos dias de Jesus, pronunciarão a palavra de Deus de maneira a terem um efeito
pleno ou mais prático. Isso é absurdo, isso daí é magia, né? Isso daí é o caminho da magia. Vale lembrar que o Novo Testamento foi distribuído e percorreu o mundo em língua grega. E já nos dias de Jesus, a versão muito utilizada do Antigo Testamento era a versão grega. Era a versão grega. Então não é uma questão de pronúncia ou de conhecimento gramatical. Tá? O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelo conhecimento do hebraico, do aramaico ou do grego antigo. Então há algumas tentativas hoje, né, que não parecem tão preocupantes, mas são, porque por isso nós abordamos o tema num viés de espiritualidade. As pessoas estão procurando expressões mágicas. Expressões mágicas. Como, mas se eu aprender isso aqui com as exatas palavras que foram, esquece. Esquece. A fé é suficiente. Nós somos salvos pela graça de Deus. A fé é suficiente. As Escrituras são suficientes. Isso não significa que ninguém deva aprender absolutamente nada além das Escrituras. Não é isso. Em matéria de fé, em matéria de viver, a Escritura, o registro da revelação de Deus, do amor de Deus à humanidade, é suficiente para conduzir as nossas vidas em Cristo Jesus, de acordo com a soberana vontade de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda paz, muita paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.